Olá, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a esse canal. Para quem está chegando agora, eu sou a Vivi Alves, sou terapeuta Theta Healing, sou terapeuta arquetípica, consteladora sistêmica, e esse canal aqui, nós vamos falar de arquétipos, né? Como é que os arquétipos influenciam na sua vida, quais arquétipos você pode usar para adquirir riqueza, para vendas, para relacionamento, enfim, os arquétipos que vão abrir as portas para que você construa a vida que você deseja, né? Que vai trazer autoconhecimento, que vai trazer mudança, prosperidade, abundância, o amor, a autoestima. É sobre isso que nós vamos falar aqui neste canal. E nesse primeiro vídeo, eu venho explicar para vocês o que são arquétipos, né? Como é que eles funcionam, como é que eles agem na nossa vida. Arquétipos, eles são moldes primordiais que contêm informações do inconsciente coletivo, né? E se expressam em nós para trazer evolução, crescimento e expansão. Então, quando você usa um arquétipo, como por exemplo o arquétipo do imperador, né? O arquétipo do imperador ele já está no inconsciente coletivo, portanto ele já está no seu inconsciente. As características do arquétipo do imperador já existem no seu inconsciente. Quando você passa a utilizar este arquétipo, você vai entrar na frequência desse arquétipo. Ele vai passar a agir em você, mas respeitando o seu conteúdo interno. Né? Então, por isso que muitas vezes aparecem as sombras, né? O arquétipo do imperador, putz, eu posso me tornar mais autoritário, eu posso me tornar individualista demais, mas só se você tiver essas características muito fortes em você, que são sombras, que precisam ser curadas, resignificadas, mudadas. Todo arquétipo tem luz, tem sombra, né? E a sombra, ela vai acordar as sombras que já existem em você, que precisam ser curadas em você. Você não precisa ter medo da sombra do arquétipo. Né? Porque ela não vai criar algo ruim em você, ela não vai criar uma personalidade ruim em você. A sombra do arquétipo ele vai trazer as suas sombras, o que em você precisa ser curado, resignificado, mudado, posturas que você precisa mudar. Né? E o lado luz vai trazer o que existe de luz em você. Então, você vai usar o arquétipo do imperador. Ele vai trazer capacidade de liderança, ele vai trazer capacidade de construção, de embasamento, de fazer o que tem que ser feito, de deixar você mais maduro, mais adulto. Agora, se você já tiver um quê de autoritarismo, já for mandão demais, vai acentuar? Vai. Mas para quê? Para que você cure isso, para que você resignifique isso, para que você reavalie a sua postura, né? Por que eu sou tão autoritário? Ser autoritário está trazendo algum benefício para mim, algum benefício para as pessoas que estão em minha volta? Com certeza não. Então eu vou resignificar este padrão de autoritarismo em mim. A luz, o que ele trouxe? Pô, ele trouxe capacidade de construção, ele trouxe mais foco, ele trouxe mais determinação. Então o arquétipo ele vai te levar para um caminho de evolução, crescimento e expansão, mas ele vai usar o seu conteúdo interno. Ele não vai transformar você numa outra pessoa, né? Ele vai trazer vai trazer à tona o que já existe em você. E você vai vibrar na frequência desse arquétipo, porque tudo tem frequência, tudo tem vibração, né? Então você vai notar diferenças no lado luz, mas também no lado sombra. A sombra nada mais é o conteúdo que existe dentro de você que você precisa curar. Então não precisa ter medo do arquétipo, né? A não ser assim que seja uma coisa muito pesada. Por isso que é legal fazer a consultoria de arquétipos. Eu dou consultoria de arquétipo. Então, Vivi, eu quero ser mais focada, mas de repente você é uma pessoa que você já tem insônia, que você tem ansiedade. Então, isso tudo é avaliado, né? Para que não se dê um arquétipo que acentue muito isso, tipo o arquétipo da coruja. Você que tem insônia não pode ficar usando o arquétipo da coruja. Primeiro eu preciso olhar para essa insônia, resignificar essa insônia, descobrir a raiz dessa insônia para você poder, em algum momento, usar o arquétipo da coruja, né? Então, assim, por isso que é importante, quando você tem um objetivo, você passar por uma consultoria de arquétipos. Porque vai ser avaliada a sua personalidade, as suas características, o seu objetivo, para que não seja
trago para você um arquétipo que de repente vai manifestar algo muito forte, no qual você nesse momento não está preparado e não daria conta, né? Porque muitas vezes você está no momento em que você dá conta daquela sombra. E que olhar para aquela sombra vai ser muito benéfico para você. Mas pode ter momentos em que você não está preparado ainda para lidar com aquela sombra. Então, colocar um outro arquétipo que traga aquilo que você deseja sem levantar de uma maneira tão forte essa sombra, né? E já começar a resignificar essa sombra. Que putz, eu tenho insônia. Por que você tem insônia? Da onde vem essa insônia? Né? Nossa, eu sou autoritário demais. Será que não está na hora de olhar para isso e resignificar isso? Aí, de repente, trazer o arquétipo do imperador, que vai te fazer tão bem, trazer um arquétipo da águia, por exemplo. Então, passar por uma consultoria de arquétipos te ajuda muito a escolher o arquétipo certo para o momento de vida que você tem e com as características que você já tem, porque vai usar o seu conteúdo interno, tanto a sombra quanto a luz, porque nós, seres humanos, nós temos a luz e a sombra, como tudo no mundo, ok? Então, sejam muito bem-vindos ao canal. Se tiver alguma pergunta para fazer, é só deixar aqui embaixo. Já se inscreve, dá um like e fiquem ligados aqui que vai ter muita coisa sobre arquétipo muito bacana. Ok, gente? Um grande beijo para vocês. Bye, bye!